Pessoal, tudo bem? A nossa aula hoje é um tema muito polêmico para muita gente ainda hoje. Chama-se hipótese. Neste vídeo eu estou tentando simplificar o máximo possível para que você não tenha dúvida do que possa ser uma hipótese e como fazer uma hipótese, beleza? Fiz algumas pesquisas aí de alguns vídeos também para poder auxiliar aqui nessa aula, para poder ficar mais fácil ainda o entendimento, tá joia? Então vamos lá. Hipótese, do grego, que tem essa palavra aqui, né, que eu não sei, infelizmente não sei pronunciar essa palavra, tá? Aqui é grego. Que é composto de hipo, que essa parte aqui no caso o hipo, que quer dizer sob alguma coisa, né? Abaixo, né? Abaixo, de teses, hipótese, que tese quer dizer uma suposição, uma suposição, uma especulação, algo do tipo. É uma formulação provisória, com intenções de ser posteriormente demonstrada ou verificada, construindo uma suposição admissível, tá certo? Aí é feito um estudo, e com base nesse estudo, aí você vai verificar se aquilo ali vai atender ou não, beleza? Então vamos lá. Aqui, olha, eu tentei montar esse esquema aqui para tentar deixar o mais fácil possível. Hoje você está fazendo na escola técnica, por exemplo, um relatório acadêmico, né, técnico, científico, que tem um determinado tema, beleza? Que esse tema, no caso, a gente já discutiu em sala de aula e foi definido o tema, beleza? Aí, com base no tema, aí você vai tentar fazer o seguinte: verificar a teoria baseada numa problemática, ou seja, naquele tema lá, qual pode ser a problemática. Sendo num curso de rede de computadores, por exemplo, o cabo de fibra ótica, tema, rede de computadores, exemplo, problemática, o cabo de fibra ótica, ele é muito rápido, mas necessita de 100%, aí você dá um problema, de 100% que os cabos estejam totalmente rentes, assim, reto, sem nenhuma curva. É uma problemática especulada, entendeu? Não gostaria de dar esse exemplo, mas tem outras problemáticas na área de redes de computadores. O cabo RJ45, pronto, só consegue trabalhar até 100 metros de distância. Aí você vai fazer um estudo, claro, com base na problemática que você, como fazer o que passa de 100 metros, aí você vai, nesse estudo, levantar argumentos, e esses argumentos vai chegar um momento que você vai gerar uma hipótese aqui, ó, positiva, e uma hipótese negativa, no caso aqui é negativa ou positiva, referente àquela problemática que você está tratando, entendeu? É muito importante entender isso. Outra coisa também, você precisa tentar deixar a problemática mais clara possível, tá certo? É importante que você tente deixar a problemática mais clara possível. Então, vamos lá. Eu tentei aqui, né, na pesquisa deixar, existe muito mais conteúdo de literatura, claro, mas eu não estou querendo deixar você um pouco confuso. E sim, no resumo da ópera, é você saber qual o tema do seu relatório. A partir daí, você vai ver uma teoria baseada numa problemática que vai acontecer, né? Você vai ver lá, ó, tem essa teoria aqui, não, que acontece tal coisa, que aquilo ali está sendo levantado uma problemática. Essa problemática é muito importante deixar claro qual é. Então, pronto. E como a pessoa pode resolver de uma forma positiva, ou pode ser de uma forma negativa, e não ter solução, algo do tipo, mas com base em testes, que já é outro caso. Aqui no caso é hipótese, beleza? Vamos lá. Aí eu separei aqui um vídeo, né? Na pesquisa, para você ver o que é uma hipótese, tá bom? Então, vamos agora a ele. Olá pessoal, tudo bem?
aqui é o Joseilton, professor de filosofia. Imagine você de boa, sentado no sofá e de repente todas as luzes e aparelhos elétricos parassem de funcionar. Qual é a primeira coisa que você pensaria? E depois, qual seria a primeira coisa que lhe viria em mente como a possível causa desse acontecimento? Pensou? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o que é uma hipótese. E antes que eu me esqueça, se gostar do vídeo, dá um like. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para ficar por dentro das notificações do mundo da filosofia. Bora pro vídeo? Nem todos são cientistas ou filósofos, mas é certo que todos nós, quando estamos diante de um problema ou ao menos uma situação desconhecida, nossa imaginação entra em ação para nos ajudar a propor explicações quanto ao ocorrido, seja uma simples queda de energia elétrica ou algo mais complicado como investigar um crime. A hipótese é sempre uma grande ferramenta. Hipótese, de forma geral, é uma suposição, uma explicação provisória para determinado problema ou situação. A palavra hipótese tem sua origem na língua grega, na união de duas palavras distintas. A primeira, hipo, que significa abaixo de ou sob, e outra, tesis, que significa posição. Algumas definições ainda trazem a ideia de que a hipótese significa primeiro pensamento ou primeira ideia sobre algo. Por isso, ela foi escolhida para nomear, também na nossa língua, uma ideia que pode responder uma pergunta ou solucionar um problema, mas que ainda tem que ser testada a fim de termos a certeza de que ela é verdadeira ou falsa. Podemos afirmar então que uma hipótese é a etapa para a formação de uma teoria ou uma lei. A lei é a hipótese já inteiramente comprovada. Com isso, a hipótese surge posterior à verificação, à constatação empírica, ou seja, a constatação e percepção de algo pelos nossos sentidos. Representa um limite entre o conhecido e o desconhecido no campo científico e deve sugerir uma direção para a pesquisa. Sem ela, a investigação não passaria de uma sucessão de operações desordenadas. Contudo, é importante deixar claro o fato de que a hipótese não é uma garantia de verdade e nem pode ser verificada diretamente. Algo evidente não é uma hipótese, ou seja, se você diz que a chuva é molhada, tal constatação não é uma hipótese. É algo evidente que se afirma por si mesmo. Quando uma hipótese é verificada, ela deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma lei. Uma hipótese pode ser verdadeira, mas a sua verdade só pode resultar da verificação de suas consequências. O importante é entendermos que uma hipótese é sempre transitória, ou seja, precisa sempre evoluir para uma verificação que nos levará ao resultado falso ou verdadeiro. A hipótese é uma ferramenta muito útil, não só para a filosofia, mas também para a ciência e até mesmo para a arte, tendo em vista que ela é uma espécie de caminho que nos leva a conclusões sobre determinadas constatações. Sob a atuação dos nossos sentidos e pelo uso da nossa imaginação, criamos hipóteses diante de diversas situações em nossas vidas, e nosso papel, como verdadeiros pensadores, é fazer com que essas hipóteses evoluam para um resultado. Então, pessoal, por hoje é só. Bom, pessoal, agora que você já entendeu como é uma hipótese, não é isso? Agora é o seguinte, eu fiz uma outra pesquisa, tá? Também, para poder você verificar, digamos, você está numa situação na qual você não tem exemplos de como fazer uma hipótese. Como é que pode levantar um argumento, como é a problemática, o que é um tema, entendeu? Porque esse conteúdo, ele não vai servir apenas para você que é um aluno de uma escola técnica, não. E nem você, um internauta que está vendo só para uma atividade. É para a vida inteira, pessoal. Tá? Então, vamos lá a este vídeo, né? Que no caso aqui, o vídeo vai ser como montar uma hipótese, tá? Aqui é um professor explicando como é que é feito passo a passo, de uma forma bem simples, tá bom?
Então vamos lá o vídeo. E hoje a gente vai falar sobre hipóteses. Hipótese ou hipóteses? Hipótese. Bom, eu produzo muito conteúdo, tá? Tanto para o treinamento online do TCC Sem Drama, onde a gente tem conteúdos exclusivos que mostram no roteiro passo a passo como fazer cada parte do TCC e onde os alunos têm o meu acompanhamento e a minha orientação online. E também para as nossas redes sociais, páginas, né? Eu produzo muita coisa. E até hoje eu não havia feito um vídeo específico sobre hipóteses. Até porque já tem muita instituição e muito orientador que nem pede mais para o aluno fazer trabalho sobre, colocar no trabalho a hipótese. Fazer um trabalho sobre uma hipótese é difícil. Mas, enfim, tem muita gente que abre mão, não pede para colocar dentro do conteúdo da produção científica uma hipótese. Mas existem ainda as instituições e os professores que exigem isso, é por isso que a gente vai falar de hipótese hoje. Se você já gostou da ideia, já gostou do tema, deixa aí o seu like, faz sua inscrição no canal, deixa também a sua dúvida no final do vídeo, se tiver alguma, deixa aí o seu comentário para a gente trocar uma ideia. Vamos falar um pouquinho de hipótese, ok? O que é uma hipótese? Bom, partimos do princípio de que o seu TCC já tem um tema, um problema de pesquisa e os seus objetivos. Se não tem ainda, dá uma olhada no vídeo que está no nosso canal do YouTube, que mostra como começar o TCC da maneira certa, a estrutura básica. Onde você estiver vendo esse vídeo, eu vou deixar o link para você, ok? Então, primeiro você tem que ter o tema definido e tem que ter o problema de pesquisa, ou seja, aquela questão que você vai investigar sobre o tema. A partir daí, o que é uma hipótese? É muito simples. Alguns dias atrás, um aluno falou para mim assim, Milton, eu fiquei numa sessão de orientação com o meu orientador no modelo tradicional, presencial, eu fiquei 40 minutos na orientação para a gente definir uma hipótese. Eu falei, meu Jesus amado, são 40 minutos desperdiçados, porque hipótese é um negócio extremamente simples. Né? Você não pode ficar 40 minutos de orientação para definir uma hipótese. Por quê? A hipótese é simplesmente uma afirmação acerca do seu tema que você vai validar ou não ao longo do seu trabalho. Ou seja, é algo que você afirma com base no seu tema e no seu problema de pesquisa, e ao longo do trabalho você vai ver se essa sua afirmação ela é verdade ou ela é falsa. Como é que você vai ver isso? A partir da sua pesquisa. Você vai reunir as informações, vai desenvolver o seu conteúdo, no final do trabalho você vai falar, aquela hipótese se comprova, ou não, aquela hipótese não se comprova. Vamos ver exemplos para ficar mais claro? Para mim, o exemplo é a ferramenta pedagógica que mais funciona. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Digamos que você esteja fazendo um trabalho sobre o impacto das redes sociais, eu anotei aqui, o impacto das redes sociais na comunicação com o público consumidor do mercado imobiliário. Você quer saber como é que as redes sociais, é um problema de pesquisa, como é que as redes sociais impactaram a comunicação do corretor, por exemplo, né, com a pessoa que quer comprar o imóvel. Esse é o seu tema. Aí, o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma afirmação acerca do seu tema. Então, uma hipótese para o seu trabalho com esse tema poderia ser a seguinte. As redes sociais, né, impactaram de forma relevante a comunicação com o público consumidor do mercado imobiliário. Ou seja, eu estou afirmando que as redes sociais impactaram, transformaram a comunicação com o público do mercado imobiliário. Isso é uma afirmação. Eu estou dizendo, as redes sociais transformaram a maneira de se comunicar com o público consumidor no mercado imobiliário. Se isso é verdade ou não, ao longo do meu trabalho eu vou descobrir. E mais, você pode ter uma hipótese afirmativa e uma hipótese negativa. Então você pode ter a seguinte hipótese. As redes sociais transformaram a forma de se comunicar com o público consumidor do mercado imobiliário. Hipótese afirmativa. Hipótese negativa. As redes sociais não impactaram ou não transformaram a comunicação com o público consumidor no mercado imobiliário. Hipótese afirmativa e hipótese negativa. Por que eu estou te falando isso? Porque tem orientador que pede as duas. Ou seja, é simplesmente uma afirmação diretamente relacionada ao seu tema e à sua questão de pesquisa. Não tem segredo. É simples. E para que você não diga, como algumas pessoinhas já disseram aqui, o que é mentira. Milton, você só dá exemplos da área de gestão, você só fala de marketing. Conversa fiada, tá? Porque eu já ajudei mais de 16 mil alunos lá no tccsemdrama.com.br, de áreas absolutamente diferentes, e muitas vezes eu pego exemplos de trabalhos de alunos para trazer para os vídeos. Então já dei exemplos na área do direito, saúde, pedagogia, tudo que é área.
tá? Até áreas técnicas, das quais eu não conheço tanto assim. Mas é porque a estrutura científica é sempre a mesma, né? A questão é adaptar o conteúdo a essa estrutura. Tem até um vídeo que eu falo isso aqui no canal, sobre a miopia de conteúdo. De repente eu deixo o link aí para você também. Então vamos a exemplo de outras áreas, para a gente não correr o risco da pessoa, não é só gestão. Não. Quer ver? Peguei alguns outros temas aqui, ó. Por exemplo, na área de saúde. Enfermagem nos cuidados paliativos a criança e adolescente com câncer. Enfermagem nos cuidados paliativos para crianças e adolescentes com câncer. Tá? Isso é o tema. Ou seja, o que essa pessoa quer investigar é qual é o papel do profissional de enfermagem nos cuidados paliativos no caso de crianças e adolescentes com câncer. Ora, uma hipótese afirmativa, né? O papel do profissional de enfermagem é crucial, é relevante para os cuidados paliativos em relação a crianças e adolescentes com câncer, né? Nossa, maravilhoso. O vizinho acabou de ligar uma acesso. Se você ouvir um barulho de fundo aqui, é uma maquita, né? O vizinho está reformando a casa aqui, maravilhoso. Então, a hipótese afirmativa é essa, tá? O profissional de enfermagem tem papel relevante, tem papel impactante, né, no desenvolvimento dos cuidados paliativos com esse tipo de paciente. Ou, hipótese negativa, né? O papel do profissional da enfermagem não é tão crítico, não é tão relevante, né, no desenvolvimento dos cuidados paliativos com os pacientes, crianças e adolescentes com câncer. Afirmações sobre o tema, sobre a questão de pesquisa. 2 exemplos já foram. Vamos a outros 2 que eu trouxe aqui para você, para a gente encerrar o vídeo. Esse é da área de pedagogia. Adoro que esse tema quase nunca aparece em pedagogia. Impressionante. A cada 10 trabalhos, 8 falam disso. Lúdico no processo de aprendizagem. Então, peguei aqui. Aplicação do lúdico no processo pedagógico da educação infantil no Brasil. Então, a pessoa quer verificar se o lúdico, se as brincadeiras, jogos, ele é utilizado como instrumento pedagógico na educação infantil no Brasil. Tá? Esse é o objeto de pesquisa. Então, eu posso fazer uma hipótese afirmativa, né? O lúdico, como prática pedagógica, é utilizado de maneira consistente na educação infantil no Brasil. Vou investigar para ver se isso é verdade ou não. Ou, hipótese negativa, o lúdico não é utilizado como prática pedagógica na educação infantil no Brasil. Último exemplo, e a Maquita está comendo solto aqui, o barulho da serrinha ali. Último exemplo, mídias digitais e as transformações no direito da propriedade intelectual. Hipótese afirmativa, as mídias digitais promoveram mudanças significativas no direito à propriedade intelectual, que é uma área específica do direito. Ou as mídias sociais não produziram mudanças significativas na área do direito de propriedade intelectual. Simples assim. Hipóteses são afirmações acerca do seu tema, da sua questão de pesquisa que você vai validar ou não ao longo do seu trabalho. Então, pelo amor de Deus, não fica 40 minutos para reformular uma hipótese não, que pode ser muito mais rápido do que isso. Beleza? É isso por hoje. Um abraço. Tchau. Se você gostou do vídeo, dá o like, faz sua inscrição no canal e vai lá conhecer o tccsendrão.com.br. Se você ainda não é matriculado, o que você está esperando? Grande abraço. Até os nossos próximos conteúdos. Tchau. Bom, turma, depois que você já viu aí como é que é feito, como é que pode ser feita uma hipótese, você já viu como é uma hipótese, o que é uma hipótese. Montei lá um organogramazinho, lá um fluxozinho, para você entender como é que pode fazer as etapas da hipótese, né? E assim, nada melhor que praticar, tá joia? Muito obrigado aí, tá? Por acompanhar a aula. E olha, eu vou deixar uma atividade no Classroom para que você possa estudar e também que você possa aplicar dentro do seu relatório, tá joia? Se caso você ainda tenha dificuldade, pode perguntar lá que eu, sem dúvida, vou responder a vocês, tá bom? Tchau, turma, valeu!